vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo propósito. Primeiro, eles estavam reunidos no mesmo propósito. Eles estavam reunidos em oração. E eles estavam reunidos em comunhão. Essas três coisas juntas, eles buscando o mesmo Deus, com o mesmo propósito, com as mesmas orações, com intensidade de coração, sem perder o foco, sem perder a visão, sem perder a comunhão. A Bíblia vai dizer que gerava um impacto espiritual muito grande. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: pastor, por que hoje em dia não acontece mais milagre? Por que hoje em dia nós não vemos mais paralítico andar, cego enxergar? Por que dentro de nossas igrejas não estão acontecendo mais isso? Mas quando nós olhamos para a igreja primitiva, irmãos, nós vemos uma diferença absurda dos dias atuais. Se você olhar para esse texto, a Bíblia vai falar que eles perseveravam na doutrina que tinha sido ministrada a eles por Jesus. A Bíblia vai falar que eles estavam em comunhão no partir do pão. E a Bíblia vai falar que eles estavam em oração. Todas as vezes que eles se reuniam, irmão, todas as vezes que eles estavam em reunião, havia o mesmo propósito em cada um deles. Eles não queriam, não estavam preocupados com o seu próprio benefício. Eles não estavam olhando apenas para si. Esse texto vai dizer que eles se preocupavam com outras pessoas. Eles pegavam seus bens, vendiam, compravam mantimentos para saciar a fome que estavam daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Havia tanta compaixão, tanto amor, que a Bíblia vai dizer que o Senhor acrescentava dia após dia pessoas, aquele grupo, para serem tratados. E aí eu disse no início que o processo vinha antes do milagre. E eles estavam no processo. Processo de comunhão, processo de oração, processo de seguir o que foi ensinado. E aí no capítulo 3, acontece que Pedro e João estão subindo até o templo. Mas não estão subindo de qualquer maneira, irmão. Eles estão cheios. Eles passaram pelo processo. E estão cheios da glória de Deus. A Bíblia vai narrar que eles estão subindo até o templo. E ali fica uma passagem muito conhecida, um coxo, que eles colocam na porta do templo para pedir esmolas. E quando aquele homem olha para Pedro e João, ele pede. Mas Pedro e João estão tão cheio de Deus, que a Bíblia vai dizer que eles olham para o coxo e dizem assim: ei, não tem ouro, nós não temos ouro nem prata,
Mas o que nós temos, nós vamos te dar agora. E ele segura a mão daquele homem. E o milagre acontece. Quantos aqui estão entendendo o que Deus quer falar nessa noite? Deus quer ver milagres acontecer. Deus quer ver milagres acontecer nessa geração. Deus quer ver milagres acontecer dentro dos tabernáculos. Deus quer ver milagres acontecer fora dos tabernáculos. Mas para isso acontecer, é necessário passarmos pelo processo. E passarmos pelo processo desta maneira. Desse jeito. Você já viu aquela brincadeira antiga das crianças de cabo de guerra? Quando um puxa de um lado e outro puxa do outro. Se isso acontecer no meio do processo, não há como acontecer milagre. Se isso acontecer no meio do processo, não tem como gerar milagres. Quantos estão entendendo? Oh, rabachara. Hey. A Bíblia vai dizer que esse coxo, ele não tinha sido atropelado, não tinha acontecido alguma doença, ele era de nascença. A Bíblia vai dizer que esse homem era colocado todos os dias ali. E quantas pessoas passaram por aquele lugar? A Bíblia vai fazer menção também que ele estava à porta do templo. Quantas pessoas passaram ali? E aquele homem continuava coxo. Estão entendendo agora a profundidade dessa palavra? Como que Deus quer agir na minha vida e na sua vida? Não adianta falar que somos religiosos. Não adianta falarmos que somos crentes. É necessário passar pelo processo de uma maneira com santidade, para que o milagre aconteça. Quantos estão entendendo? Quando você passar por esse processo, estando em comunhão, no partir do pão, com os seus irmãos, em oração, o mundo espiritual vai se abrir. A glória do Senhor vai descer. Você vai colocar as mãos. Milagres vão acontecer. Vai ser natural. Eu não vejo, a Bíblia não relata aqui que Pedro e João fez qualquer outra coisa a não ser falar: ei, quer ser curado? Nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos agora. Segurou na mão daquele homem e colocou aquele homem de pé. Eu não vejo aqui qualquer outro processo a não ser um processo simples do que aqueles homens viviam. Era natural acontecer milagre. Por quê, pastor? Porque eles viviam uma vida de santidade. Eles viviam uma vida de comunhão. Eles viviam uma vida de oração. E quem vive assim, milagre para ele é normal. Eles chegam para aquele homem e dizem: segura a minha mão. O que nós temos aqui dentro
Vai abraçar para você aí dentro. E levantou aquele homem, que há muitos anos ficava ali. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural, com poderes sobrenaturais da parte dele. Mas pastor, eu vou curar coxos, cegos? Não sei. Deus vai colocar pessoas, de repente não com enfermidades visíveis aos olhos humanos, mas enfermidade da alma. Pessoas que precisam ser curadas por dentro, com uma palavra, com uma oração. E Deus quer te usar dessa maneira. Deus quer usar você nessa geração, com poder sobrenatural da parte dele. Mas para isso é necessário nós estarmos enquadrados dentro desse processo. Qual é o processo, pastor? É estarmos em comunhão, é estarmos em oração, é compartilharmos da nossa doutrina de uma maneira unânime. Não um puxando de um lado, outro puxando do outro. Mas é aquilo que o Senhor falou. Unânimes. Crendo que o Senhor pode fazer milagres sobrenaturais através da sua vida. Através da sua boca. Através da sua fé. Quantos creem nisso? Digam amém. A Bíblia vai dizer que eles, ao chegar perto daquele homem, ele diz assim: Pedro, porém, disse-lhe: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Anda. Rei. Ele é o nome sobre todos os nomes. E nesse nome há poder sobrenatural. Mas é necessário estarmos pautados dentro desse processo. Quantas pessoas você já viu? Hoje, virou moda hoje. Ou melhor, estão usando muito mais a internet, as lives. E eu acompanho muitas lives. Pessoas usando o nome de Jesus de uma maneira tão banal, de qualquer jeito. Pessoas botando Jesus de uma maneira que vai se entender. Quando eu passo lá que eu vejo, eu fico olhando e meu coração se entristece. Ó, se você compartilhar, Deus vai te abençoar agora. Se você compartilhar, Deus vai mover um milagre agora. Irmãos, Jesus já moveu um milagre agora. Ei, aonde que está na Bíblia isso? A palavra vai dizer e vai nos ensinar na igreja primitiva. Está aqui. E tem tanta gente que adora isso, irmão. Adora. Revelação. A maior revelação está aqui, dentro da palavra. Dentro da palavra. E Deus está revelando nessa noite aqui o segredo para nós andarmos e sermos bem-sucedidos na nossa vida espiritual. De que maneira, pastor? Você quer ser bem-sucedida na sua vida espiritual como cristã? Está aqui a revelação da palavra.
vive em comunhão com seu irmão, no partir do pão, vive ligado com ele em oração. Se alguém chegar no teu ouvido, ei, você viu aquela irmãzinha? Não vi, nem quero ver, irmão. Você viu os músicos como está? Não vi, nem quero ver. Quando eu entro naquele lugar, eu só vejo a glória de Deus. Quando eu entro naquele templo, eu só vejo a glória de Deus descer. Quantos estão entendendo? Digo amém. Quando eu entro naquela casa, é uma glória tão grande. É a revelação. Mas tem muitos que não querem essa revelação. A Bíblia vai dizer que eles permaneciam na doutrina. O que isso quer dizer? Eles não negavam o nome de Jesus. Carregavam em seu peito. Mesmo se fosse levado para a morte, eles não negavam. E aqui era na época da perseguição. A igreja estava se formando. Havia ainda um tal de Saulo, que ainda não era convertido. E pegava carta para ir atrás dos cristãos. Que ele só se converteu no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Havia uma perseguição ainda em cima dos cristãos. E é aí que eu quero entrar dentro dessa palavra. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, não é algo normal e nem natural. É algo espiritual. De repente, estamos pensando que a perseguição aos cristãos vai vir de homens armados. Não. Satanás, ele tem a sua estratégia. Satanás tem a sua estratégia. Quantos crentes, quantos homens e mulheres, antes desse Covid-19 começar, estavam fervorosos no culto, estavam fervorosos na igreja, e depois que começou essa perseguição espiritual, eles pararam, apostataram da sua fé, desistiram do seu Deus, não acreditaram mais que Deus pode proteger e guardar. Salmo 91, desde quando iniciou aqui essa grande perseguição espiritual, nós sempre recitamos aqui o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Deus Onipotente, descansará. E ele ainda prossegue dizendo, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quantas vezes nós recitamos esse salmo? Quantas vezes nós falamos para o Senhor, Senhor, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és. Tu és. Se for necessário, eu morro pelo Teu nome. Quantas vezes falamos isso? Se for necessário, eu morro pelo Teu nome, Pai. Eu morro. Se for necessário, eu morro. Mas muitos, quando veio a perseguição, se esconderam. Alabaxara. Nós profetizamos aqui desde o início. Nós estamos falando aqui para pessoas que estão no grupo de risco. Nós estamos falando aqui para pessoas que
tinha capacidade espiritual de estar aqui, buscando, ajudando em oração, em comunhão, em oração. Mas veio a perseguição espiritual e eles se esconderam. Mas o Senhor nessa noite, Ele está falando aqui: ei, quer ver milagres acontecer? Quer ver cura? Quer ver libertação? Quer ver transformação? Quer ver restauração de família? Ei, primeiramente creia no Senhor teu Deus, que é a doutrina. Esteja em comunhão no partir do pão e esteja junto em oração. Quantos entenderam o que o Senhor está falando nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia, aleluia, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Há uma igreja forte aqui nesse lugar, Senhor. Há uma geração que não retrocede. Geração que não para em meio às dificuldades. Geração que não se prostra. Oh, aleluia, aleluia. Eu sei que ainda há pessoas que estão em casa, Pai. Mas o Senhor conhece o coração delas. Eu estou orando por essa pessoa aí mesmo. Pai, assim como o Senhor fez em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o vento impetuoso que entrou, me encheu toda a casa. Eu profetizo agora nessa noite, que esse mesmo vento impetuoso entra na casa desse homem, entra na casa dessa mulher e enche o coração dele de fé. Enche o coração dela de fé, ei, que não haja mais espaço para depressão. Que não haja espaço para o medo. Que não haja espaço para o pânico. Senhor, o Senhor conhece, Pai. Visita agora essa casa, Pai. Sopra, Senhor. Sopra com o teu vento. Há um povo que está intercedendo aqui. Mas há um povo que está intercedendo em casa. Está ligado no mesmo propósito. Está passando pelo mesmo processo. Um processo de adoração. Um processo de comunhão. Um processo de oração. Um processo de santidade. Assim como os nossos pais na fé. Assim como o primeiro pastor Pedro. Assim como os apóstolos. Oh. Rabaxará. Oh, Senhor, agora toma, Pai, a vida de cada um aqui, Pai. Aqueles que saíram de casa, Pai. Aqueles que a medicina diz que é grupo de risco, que estão aqui, Pai. Porque eles crerem, estão praticando a sua fé, Pai. E nós já liberamos aqui palavra profética. Que nenhum deles, nenhum mal sucederá. Que praga nenhuma chegará à tua tenda, que é o teu corpo.
Nós já profetizamos aqui, Pai, que 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas que nenhum deles seriam atingidos. Eu creio, Pai, nesta palavra. Eu pratico a fé agora, Pai, nessa oração da fé. Aí estão teus filhos que saíram do seu lar e veio até o tabernáculo. Que há proteção sobre a vida deles, que há proteção sobre a sua família, que há proteção sobre a sua casa. Ah, Jesus, eu profetizo agora, eu profetizo, Pai. Que eles sejam guardados pelo guarda de Sião. Que sobre a vida deles venha a tua unção, Pai. Venha o teu agir. Ah, Deus. Assim eu oro, Pai. Assim eu oro, colocando a minha fé em prática. E os teus filhos, em concordância, recebem em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga eu recebo. Diga eu recebo. Oh. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Confesso que seguro estou, mas seu amor